Bem-vindo ao estudo de número 3. O estudo de hoje nós vamos entrar na questão do conhecimento de Deus. Então apertem os cintos de segurança para nós mergulharmos no mais fascinante tema que o ser humano pode ter, que é a doutrina da revelação. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Salmo 19. Esse salmo é muito conhecido e o tema de hoje para nós é este: como podemos encontrar Deus? E o próximo estudo será como é que Deus pode nos encontrar. Então são dois estudos bem ligados um com o outro. Você não vai poder concluir o estudo de hoje apenas ouvindo hoje, mas compreender que há duas grandes vertentes do conhecer a Deus. O capítulo 19 do Salmo diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se te amoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Capítulo 19 do Salmo. Esse salmo tem uma ênfase fabulosa, que é a natureza proclama a excelência da glória de Deus. Esse texto fala da excelência da criação conectada com a excelência da palavra de Deus. Quando a gente fala neste curso de os fundamentos da fé cristã, há um tema que ele vem a nós muito forte, que tem sido estudado por 2000 anos no mundo cristão, que é a questão da revelação. Como é que Deus se revela? Como que eu e você podemos encontrar Deus? Isso é conhecido com a palavra, a doutrina da revelação. E você vai ver como que é importante isso. A Bíblia coloca que Deus se revela pela natureza. A Bíblia coloca que Deus se revela através da palavra. A Bíblia coloca que Deus se revela através de Jesus Cristo. E é importante você conhecer este fato, porque conhecer a Deus é fundamental para você conhecer a você mesmo. Os estudiosos, desde os reformadores, têm dito o seguinte: sem o conhecimento de si mesmo, Calvino já dizia isto, sem o conhecimento de si mesmo,
você não vai conhecer a Deus. Mas também sem o conhecimento de Deus, você não vai conhecer a você mesmo. Isto é, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Para a fé cristã, encontrar Deus é encontrar a si mesmo. Penso que aqui eu posso colocar uma afirmação de um pensador, Miles Moore, que diz o seguinte: quando Deus foi criar as plantas, Ele falou com a terra. Quando Deus foi criar os animais, Ele falou com a terra. Quando Deus foi criar os peixes, Ele falou com as águas. Quando Ele foi criar as estrelas, Ele falou com o firmamento. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele falou consigo mesmo. É por isso que um animal só se sente bem na terra, o peixe só se sente bem na água, mas um homem e uma mulher só se sente bem em Deus. Conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. O ser humano sem Deus é um peixe fora d'água, é uma estrela fora do firmamento, é uma planta fora da terra. O homem sem Deus é um mapa sem estradas, é uma manhã sem orvalho. Sem Deus o ser humano é frustrado. Mas esse ser humano pergunta por Deus. E o ser humano tem querido perguntar: como é que eu posso encontrar a Deus? Por isso nasceram as religiões em todo o mundo. As religiões são frutos desta grande pergunta: como podemos, afinal, encontrar Deus? Mas não vai fazer igual aquele sujeito que estava numa rua de Nova York e chegou para o outro e disse: brother, você já encontrou Deus? E o sujeito respondeu: eu não sabia que ele estava perdido. Cuidado com essa pergunta na hora de você perguntar: você já encontrou Deus? O problema não é que Deus está perdido, o problema é que é o homem que está perdido. Quando a fé cristã fala sobre esse assunto, o ser humano está perdido, o ser humano é um ser perdido. Sem Deus ele está totalmente perdido. Ouça a palavra é o revelar de Deus. Deus tem se revelado. Mas como é que Deus se revela? Então toda a fé cristã trabalha com a seguinte ideia: há dois modos de revelação de Deus. O primeiro é chamado de revelação natural. A revelação natural é que Deus se revela pela natureza, e pela natureza nós podemos descobrir Deus. Essa é uma forma de pensar. A outra, que é muito mais cristã, que é chamado de revelação especial. A revelação especial quer dizer que Deus se revela de uma forma específica, de uma forma especial, e especialmente em Jesus Cristo. Deus revela a si mesmo do jeito que Ele quer que nós o entendamos, através de Cristo, através dos profetas, através dos apóstolos, através da igreja, através da Bíblia. Isso é muito especial, é muito direto, através do povo de Israel. Isso é chamado de revelação especial. Mas a pergunta é: existe outra forma de conhecer a Deus? Podemos encontrar Deus fora disso? Podemos conhecer a Deus de uma forma geral? Isso começou a se tornar um grande problema para a discussão em todo o mundo, para pensar como é que nós podemos encontrar Deus. Será que o Deus que as pessoas encontram é o Deus verdadeiro? Será que as pessoas estão criando Deus? Será que as pessoas inventaram Deus? Qual Deus? Isso é muito importante, essa pergunta que eu estou fazendo agora, porque é isso que acontece com a crise e com o problema que vivemos uma semana em Realengo. O Arnaldo Jabor, que se diz ateu, termina uma das suas crônicas na Globo dizendo assim: Deus está ausente, nós estamos sozinhos. Muita gente ficou ofendida com isso, inclusive eu, mas depois, se eu pensar melhor, digo: de qual Deus ele está falando? À luz da aula de hoje, qual Deus? E aí eu vou concluir que ele está certo. O Deus que ele pensa realmente está ausente. Qual Deus está ausente? O Deus que nem existe. Qual Deus?
O Deus que ele compreende ser Deus. E aí nós começamos a deparar com o fato do qual Deus, houve no século XX uma discussão muito grande: Deus está morto. E nos Estados Unidos um jovem universitário chegou assim para um pastor da igreja em Nova York e disse: sabe de uma coisa, eu creio que Deus morreu. Ele perguntou: qual Deus? Aí o jovem escreveu com toda a sabedoria: Deus. Esse pastor pegou na mão dele e disse: somos dois, graças a Deus, esse Deus está morto mesmo. Mas como o senhor pode ser pastor e dizer que Deus está morto? Eu disse: esse que você acabou de falar, ele nunca existiu, e ele morreu tarde, ainda bem que vocês o enterraram. Mas que Deus você fala? O seu também está morto. Como? Você vai falar do meu? O meu você não o conhece? Eu conversei com ele agora há pouco. Sabe qual Deus você está falando? Qual Deus as pessoas estão falando? Quando as pessoas dizem eu não creio em Deus, você tem que falar qual? Esse é o assunto de hoje na próxima aula. Nós estamos falando de um Deus que se revela, mas nós temos que tomar cuidado com o Deus que as pessoas pensam ser Deus, porque as pessoas têm criado uma imagem de Deus, têm criado um Deus para si mesmos. Eles até dizem: eu tenho a minha própria concepção de Deus. Veja, eles conceberam Deus. O Deus concebido é o Deus criado por eles. Eu pergunto: esse é Deus? Qual é o Deus que as pessoas negam? Qual é o Deus que as pessoas creem? Qual é o Deus que as pessoas falam? Será o Deus revelado em Cristo? O Deus revelado pelos profetas? O Deus revelado pelos apóstolos? O Deus revelado em Israel? O Deus... Será que a igreja está pregando este Deus ou está pregando os conceitos de Deus? Se você chegar na rua e perguntar às pessoas: você crê em Deus? Eles: creio. E se você perguntar qual? Quem é? Ele cria um. A nossa pergunta hoje é: podemos encontrar Deus? Ou Deus é que tem que nos encontrar? Você conhece o Deus que te encontrou? Ou você conhece o Deus que você encontrou? Deus é produto seu, ou Deus é uma revelação de si mesmo? Gente, esse é um tema forte. Esse é o problema. Quando eu levanto o problema, o ser humano tem perguntado: por que eu estou aqui? Todos vocês já perguntaram o que eu estou fazendo aqui. Sabe aquele dia que você pergunta o que é a vida? Afinal, para que tudo isso? Você vê luta, sofrimento, você pergunta: para onde eu vou? Qual o significado da vida? Qual o significado disso tudo? Quanto mais inteligente você for, mais você sofre, porque mais você pergunta qual o significado da vida. Você olha para o jornal e lê violência, corrupção, injustiça, tragédia. Olha para a televisão, vê as notícias. Hoje você já vê qual vai ser a nova violência, nova corrupção, novas injustiças, tragédias, vidas arruinadas. E você pergunta: qual o significado da vida? O que eu vou fazer? Muita gente está perguntando diante da vida assim: olha, todo dia ele acorda, vai para o trabalho, volta para casa, todo dia, a mesma coisa, enfrenta o trânsito, problemas, escola, sempre a mesma coisa. Fazemos a cama, limpamos o lixo, toda semana, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E as pessoas começam a perguntar: espera um pouco, o que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da vida? Por que tudo isso? Ganhamos dinheiro, gastamos dinheiro, reclamamos de falta de dinheiro, ganhamos mais dinheiro. Todo mundo está reclamando e lutando. Responsabilidades, enfermidades, problemas, pequenos prazeres, grandes prazeres, pequenos problemas, grandes problemas. E você vai para as férias, aí cansa das férias. Tem gente que fica com 10 dias e está apavorado. Não é assim mesmo? As pessoas estão inquietas. Passam a semana toda pensando no domingo, e depois passam o domingo todo pensando na segunda-feira. Querem crescer e depois ficam com saudades da infância. Afinal, quem é esse ser humano? Vivemos essa alternância: felizes, deprimidos, frustrados e bem-sucedidos. Alguns não dormem.
à noite e estão perguntando por quê? Onde está a solução? Qual é a vida? O que é viver? Como viver? Será que é um Deus? Você pensa que é só você? Todo ser humano pergunta isso, em todo o planeta. São questões, há um sentido. Quem é que pode dar sentido? Quem pode responder essas perguntas? Então vou dizer a você, não só cristãos, mas todos, em todas as épocas, em todos os lugares, fazem essas perguntas, todos. E assim alguns concluíram, não há Deus. Outros concluíram, há uma evidência que há Deus. Diante da luta e sofrimento, alguns tiram Deus da jogada e outros colocam Deus de acordo com a sua imagem e semelhança. Pois deve haver um propósito. E aí nós começamos a perguntar, e um conhecimento natural de Deus é possível? Quais são as evidências disso? Quais são as evidências que existe um Deus? Essa é a grande pergunta humana. Como que eu posso chegar a Deus? Eu quero dizer a vocês que através dos séculos existem muitos argumentos sobre Deus. Eu li o Salmo e há outros textos assim. Paulo usava essa linguagem que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver isso bem claro na Bíblia. Por que o mundo pergunta? Isso aqui é um assunto importante para os jovens. Eles vão para a universidade, as pessoas vão perguntar isso. Quais são os argumentos? Em primeiro lugar, eu diria, o mundo não se explica sozinho. As pessoas começam a perguntar e perguntam como tudo surgiu. Um adolescente pergunta isso, uma criança pergunta isso. As pessoas perguntam como afinal tudo surgiu. Eu me lembro, eu estudava em Maringá, eu estava na universidade, e naquele ano na universidade chegou um ateu. E eu estava fazendo algumas disciplinas do curso de psicologia, e aquele homem só tinha uma finalidade no curso inteiro: provar para todo mundo que eles tinham que abandonar Deus. Esse era o alvo fundamental dele. Ele passou o ano todo, não ensinou nada. Ele só queria ficar fazendo polêmica sobre Deus. Era um problema para ele. E eu era uma pessoa problemática para ele, porque eu era um pastor, estava ali fazendo curso, mas ele não tinha medo não, ele falava o que tinha. Aí, quando ele não tinha muita coragem, ele trazia um outro cientista maior ainda para trazer todas as teorias da evolução, para jogar Deus fora. Esse era o alvo dele. Era impressionante. E era muito interessante que eu estava com um livro de filosofia. Enquanto ele dava aula, eu lia o livro de filosofia. Era um defeito meu. Se a aula ia ruim, eu levava um livro para compensar, para não perder tempo. Então eu lia e assistia a aula ao mesmo tempo. Enquanto ele estava dando aula, o outro lá falou, e aí ele terminou e disse, ele olhou para mim assim, ele queria me jogar contra todos. Ele disse assim: quem é Deus para você depois dessa aula? Imagina, a classe tem 60 alunos, ele faz essa pergunta direto para mim. E eu estava com um livro, e o livro tinha dito assim: Deus é a causa primeira de todo o universo. Aí foi rápido, eu disse, se eu falar para ele que eu creio que Deus é o Criador das céus e da terra, ele vai me detonar. Então eu tenho que usar um argumento com mais força. Eu disse, professor, Deus é a causa primeira de tudo. Quando eu falei isso, ele ficou assim, disse, quem é a causa primeira da causa primeira? Eu disse, essa pergunta é ignorante. Se ele é a causa primeira, não tem outra causa primeira da causa primeira, porque a causa primeira da causa primeira é a causa primeira. E ele não teve saída. Foi interessante, porque quando terminou aquela aula, os alunos se reuniram e falaram, o que a gente vai fazer agora com a nossa fé? Tem jeito de você dar aula para nós por fora? Aí fizeram uma revolução na universidade, arrumaram uma sala, a aula terminava às 5 da tarde, das 5 às 6 e meia, eu dava aula todos os dias. Com o tempo, os professores começaram a vir também para ter aula. Foi muito interessante. Aquele ateu foi a coisa mais abençoada de Deus naquela universidade,
porque levou todos os jovens a buscar a Deus. É maravilhoso isso. Ele não sabe o bem que ele fez para aqueles jovens. E era legal falar não de um Deus, ele negava um Deus, mas o Deus que ele negava ele não conhecia. Por isso que eu digo que nós precisamos entender essa evidência. O mundo não se explica sozinho. Deus é a causa de tudo. Alguém deve ser a fonte de tudo. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. É isso que a fé cristã afirma. Outra evidência é que o universo exige um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Essa cadeira tem um propósito. Quando alguém criou essa cadeira, ela foi feita com um propósito. A caneta que eu tenho aqui tem um propósito. E o homem e a mulher, qual é o propósito deles? Uma vez eu disse para um sujeito na universidade: essa caneta tem um propósito. Se ela tivesse consciência, ela seria mais feliz do que você, porque você não sabe o que está fazendo lá na Terra. Naquela época era mais agressivo, hoje não falaria isso. Mas eu estava dizendo o seguinte: tudo na vida tem um propósito. Então o homem, o ser humano tem um propósito, tudo tem um propósito. Olhando para o mundo, deve haver uma origem, deve haver um fundamento. Alguém deve ter dado um propósito à vida e à existência. Isso clama por Deus de uma forma de evidência. Terceiro, a história mundial e pessoal aponta que há um Deus. As pessoas que você conversa, eles acabam crendo que existe uma realidade acima de tudo. Todo ser humano, a história do ser humano clama por Deus, clama por um significado, clama por uma eternidade. Um dos maiores ateus brasileiros intelectuais foi Darcy Ribeiro, um antropólogo. Mas antes de morrer, ele chamou o Leonardo Boff para dar uma atenção para ele. Ele disse: o que eu faço agora? Fui ateu a vida toda, e agora que eu estou indo, e se de lado de lá eu encontro Deus, o que eu faço? Vê que não é fácil no último momento. E ele disse, eu vi o testemunho do Leonardo Boff dizendo que deu um testemunho forte para ele. Disse: olha, sabe o que Deus vai dizer para você? Te esperei há tanto tempo, queria ter te encontrado, você demorou muito. E aquilo trouxe um alívio. Então não tem jeito, o ser humano, diante da fragilidade da vida, a história pessoal aponta para alguma coisa. Um dos filósofos mais ateus da história foi Friedrich Nietzsche. E ele um dia escreveu: Deus de quem eu fujo, mas sem saber para quem eu tenho feito altares festivos no meu coração. Os ateus odeiam esse texto. Dizem que ele estava meio louco para escrever isso. Mas era a loucura de alguém que clamava por Deus no seu interior. A história humana, a história do ser humano, há um clamor dentro dele: eu quero algo que eu não sei o que. E alguém uma vez escreveu assim: tudo foi feito por acaso. Aí um cristão escreveu embaixo: acaso é o pseudônimo que Deus usa quando Ele não assina. Deus é o clamor do coração humano. Quarto lugar, nossa consciência testemunha que nós clamamos por Deus. A consciência humana, todos temos um senso de que alguma coisa está certa, de alguma coisa está errada. Nós temos um sentimento de dúvida, nós temos um sentimento do que é belo, do que não é belo, do que é falso, do que não é falso. Temos valores morais, o ser humano clama por isso, todo ser humano, em todo mundo. Isso é um clamor, evidência. Outra evidência em quinto lugar seria: nós temos consciência espiritual de uma presença divina dentro de nós, a nível mais profundo. Sabe que um filósofo, Pascal, escreveu: há um vazio dentro do coração humano que tem a forma de Deus. O vazio do coração humano é infinito. Nada consegue preencher este vazio infinito a não ser uma realidade infinita: Deus. Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso.
Jesus está dizendo: há algo em você que vale mais do que o mundo inteiro. Você tem mais valor do que o mundo inteiro. Porque se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a você mesmo, você é pobre. E você perdeu a você mesmo quando você perdeu Deus. Então, quem encontrou Deus, encontrou algo, encontrou a si mesmo. Quem encontrou a si mesmo em Deus, encontrou um valor maior do que o mundo inteiro. Você é rico e não sabia. Jesus está dizendo: de que adianta? Ele está dizendo: deixa de ser tolo. Você pode ganhar o mundo inteiro, se você perder a você mesmo, ou se você não encontrar a você mesmo em Deus, você perdeu tudo. Você pode olhar para você mesmo e dizer: Deus em mim, em Cristo é o maior tesouro. Isso faz você celebrar diferente, adorar diferente, cantar diferente, vir à igreja de forma diferente, falar de Deus de forma diferente, acordar cada manhã de forma diferente. Por isso que a Bíblia diz: nele nos movemos, nele existimos. Fomos criados para Deus. Isso é evidente em cada um de nós. Nós não somos seres apenas físicos, apenas seres racionais, apenas seres morais. Nós somos seres espirituais. Algo maior em nós. Somos espírito. Por isso nós somos criados para Deus. Por isso os reformadores estavam certos: quando eu encontrei Deus, eu encontrei a mim mesmo. Santo Agostinho disse: Deus está mais perto de mim do que eu mesmo. Quando eu não encontro Deus, eu não encontro nem a mim mesmo. Eu fico longe de mim mesmo. Mas em Deus eu encontro o meu próprio interesse. Deus é nosso bem maior. Isso está evidente. O mundo parece funcionar, em sexto lugar, o mundo parece funcionar de uma forma racional. Isso é evidente também. As coisas funcionam. O corpo humano funciona. Há uma lógica, uma ordem. Deve existir uma mente atrás de tudo isso. Sabe, estamos dizendo que há alguém governando o universo. Há um sentido em todo o universo. Quando muitos pseudocientistas tiraram Deus para dizer tudo foi um acaso, de repente explodiu tudo. Eu me lembro que um professor universitário dos Estados Unidos deu um nó nas pessoas muito claro. Ele disse: mas tem uma ordem no universo. A teoria de que tudo foi por acaso, ou a teoria de que há uma mente racional neste universo, com inteligência, que criou o universo. Vamos fazer um teste. A gente sobe no mais alto edifício da cidade, pega os números de 1 a 100 e a gente joga lá de cima, eles vão cair lá embaixo. A gente bagunça todos eles, né? E eles vão cair certinho, de 1 a 100, por acaso. Aí, por acaso é isso. Ou você acha que é melhor alguém colocar 1, 2, 3, 4? Com a mente e inteligência consegue colocar de 1 a 100 rapidinho. Mas vocês estão dizendo que eu posso jogar lá de cima 100 números e eles por acaso vão ficar certinho? É como se eu cresse que houve uma explosão na gráfica e o dicionário perfeito da língua portuguesa ficou tudo certinho, com tudo funcionando. Quem fez dicionário? Ninguém. Foi por acaso. A gráfica deu uma explosão. Está prontinho o dicionário. Puxa, você acredita nisso? Você tem que ter muita fé para crer nisso. Precisa mais fé para crer nisso do que crer que alguém escreveu o dicionário. É mais fácil crer em Deus. Em outras palavras, gente, para ser ateu precisa de mais fé do que para ser crente. Deu para entender isso? Precisa de muita fé. É legal pensar assim. Isso é fé, é muita fé. Crer que um dicionário saiu sozinho pela explosão de uma gráfica.
Isso é fé demais. E fé demais não cheira bem, né? Como disse alguém. Gente, isso é uma posição que nós precisamos entender. Então, o que nós temos que enfrentar esse assunto? De fato, nós concluímos com algumas questões. O grande problema humano volta a isso. É evidente, eu olho para o mundo ao nosso redor, nós vemos que há um Deus nesse universo. Fica evidente que é um Deus. A eternidade está aí, a sabedoria, o poder, a bondade de Deus se revelam neste universo. De fato, continuamos com as questões: de onde venho? Para onde vou? Como eu posso viver? Como eu posso viver? E os cristãos, irmãos, têm tido algumas posições básicas. Alguns acreditam o seguinte, que é possível chegar a Deus pela razão. Isso aconteceu muito entre os filósofos, dizendo: olha, nós podemos chegar a Deus por nós mesmos. Há uma harmonia no universo e as leis da natureza estão aí, vamos descobrir Deus pela natureza. Essa é uma posição. Uma segunda posição é o seguinte: não, olha, Deus a segunda posição é o seguinte: Deus se revela na natureza sim, mas Ele não revela de uma forma completa. Ele se revela, mas você não pode conseguir conhecer Deus totalmente pela realidade que você está vivendo. É preliminar, é preparatório. Essa é uma posição mais da igreja cristã acredita que há sinais de Deus no mundo, há assinaturas de Deus, a sabedoria, a bondade, a poder aí. Então essa posição é uma posição mais moderada. A igreja cristã, tanto o protestantismo como o catolicismo, adotam muito esta visão, mas muitos estão dizendo: mas o conhecimento que nós temos de Deus, assim, natural, não é suficiente. Nós precisamos de conhecer Deus de forma especial. Nós precisamos da palavra, nós precisamos de Cristo, nós precisamos dos profetas. Deus se revelou a um povo chamado povo de Israel. João Calvino mesmo afirmava isso. Uma terceira posição é a seguinte: olha, não existe Deus, não existe nada, Deus não se revela de forma nenhuma, de fato, tudo está fora da realidade e a realidade não diz nada. Não há nenhum caminho para encontrar Deus pela natureza. Todo mundo que tentou encontrar Deus pela natureza encontrou um ídolo também. Então, eles acham que muitos estão negando Deus, não afirmando Deus, por causa do sofrimento, por causa das coisas. Eles precisam de conhecer Deus mesmo. E o fato é que aqui entra um problema. E o problema é o seguinte: que muita gente que tentou chegar a Deus fora do caminho especial, chegou ao ídolo de Deus, não chegou ao verdadeiro Deus. Mas a minha pergunta continua sempre assim: como nós podemos fazer uma pergunta sobre Deus, olhando para a palavra, mas também olhando para este mundo que está aí? Qual é a solução disso? Gente, eu diria o seguinte a vocês: é maravilhoso olhar a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Há sinais evidentes da glória, da majestade, da presença de Deus, porque a Bíblia o diz. O que nós podemos dizer que não dá para conhecer plenamente Deus aí. As pessoas não podem chegar à salvação conhecendo só a natureza. Por isso que se criou tantas religiões. Sabe, eu sei que eu posso olhar essa natureza e ver a criatividade. Deus é livre no seu amor, Deus é magnífico, Deus é glorioso, mas Deus está nos chamando para outro tipo de revelação, que é a revelação especial em Jesus Cristo. As pessoas não vão chegar a Deus só pela razão. Não existe um caminho do homem para Deus. O que existe é um caminho de Deus para o homem. Quando o ser humano tenta ele chegar a Deus, ele cria religiões, ele cria pontes, ele cria jeitos, ele cria formas.
Mas quando Deus se revela, Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós podemos dizer que a natureza ela se revela para que as pessoas não fiquem, para que elas não fiquem culpadas, para que elas não fiquem desculpáveis, dizendo: Deus não deu nenhuma revelação, não deu nenhum sinal. A natureza é um sinal dessa criatividade de Deus, dessa liberdade de Deus. Tanto que Deus se mostra, muitas pessoas têm perguntado por Deus, mesmo sem conhecer a Cristo. Você imagina aqueles países que nunca se ouviu o Evangelho, as pessoas estão perguntando por Deus. Quem sabe muitas delas estão perguntando e fazendo até a oração certa, só que não sabe para quem. Uma vez eu li sobre uma missão que chegou numa tribo, e quando eles falaram de Deus e falaram de Cristo, toda a tribo imediatamente rendeu-se a Cristo. E eles tinham muitos deuses lá, ou tinham muitos deuses, mas eles tinham abandonado todos os deuses e era um museu histórico. Eles tinham crido agora rapidamente em Cristo e em Deus. E os missionários ficaram assustados, e mas como foi que isso veio a acontecer? Ele disse que nós tínhamos muitos deuses, mas um dia no passado alguém nosso disse: e se nenhum desses deuses for verdadeiro, existia um Deus que é mais verdadeiro do que esse Deus que nós adoramos? Olha, alguém inteligente. Ele disse: é verdade, então nós vamos fazer a um Deus que seja mais verdadeiro que o Deus que nós conhecemos, só que nós não sabemos o nome dele, vamos botá-lo aqui. E botaram um altar a esse Deus, e começaram a orar a ele, e falaram: Deus que nós não conhecemos, não sabemos o nome, se o Senhor existir, mande alguém para falar de ti aqui para nós. E eles chegaram a uma conclusão, que esse Deus respondia às orações, os outros não. Com o tempo eles abandonaram os outros e ficaram orando só a esse Deus, e falaram: quando é que o Senhor vai se revelar a nós, já que o Senhor nos responde às orações? Quando pregaram, eles falaram: é ele, porque tudo que falaram dele é tudo que ele já faz aqui. Eu perguntaria: eles não tiveram uma revelação especial, mas tiveram um encontro especial. Eles tiveram a percepção de que pode haver um Deus verdadeiro. Irmãos, vocês imaginam quantas perguntas as pessoas têm feito ao redor do mundo? Deus, de alguma forma, o seu amor tem tocado. Deus é livre, Deus é amoroso. Eu não sei explicar isso. Isso chama-se revelação natural. Por mais ênfase que eu dou na revelação especial, eu tenho que entender que Deus é livre. Deus é Deus. O Watchman Nee, que muita gente já leu e vale a pena ler os livros do Watchman Nee, ele conta que ele estava em Xangai evangelizando, e quando o Espírito Santo fez ele chegar num homem muito bem vestido, de terno, gravata e uma linha, ele falou: eu nunca iria aquele homem se não fosse uma impulsão forte do Espírito. Eu preciso falar com você, eu quero falar sobre Deus, sobre Cristo. E ele falou com clareza, e aquele homem em lágrimas na hora se rendeu a Cristo. E ele ficou impressionado, porque foi alguma coisa grande do Espírito Santo. Um homem assim de uns 45 anos de idade, um advogado famoso, um jurista famoso de Xangai, aquele homem quebrantado na China pelo Espírito Santo, convertido imediatamente. O Watchman diz que ficou tão impressionado, disse: por que o senhor está assim, em lágrimas? Aí ele contou: quando eu era criança, nós morávamos numa aldeia em tal lugar, assim, falou os nomes lá da China, e nós íamos para o templo. Quando eu tivesse 12 anos, eu iria conhecer Deus, e eu fui fazer os atos de iniciação ao nosso Deus, o Deus da nossa fé. E eu preparei a minha infância toda para conhecer Deus, que pela lei eu só posso ir aos 12 anos. Eu fui. Quando eu cheguei lá, vi o templo e achei muito feio. Eu disse: não é possível que Deus more num lugar feio assim. Aí quando ele viu a imagem de Deus, tinha uma cara de gorila, ele olhou e ficou assustado. Ele disse: eu não pensei que Deus fosse tão feio assim. E aquele garoto de 12 ou 13 anos olhou para aquilo, assistiu toda a iniciação, e ele disse: mas depois que terminou, era o alto de uma montanha, eu vi o céu, tudo estava muito belo e lindo, e eu olhei para aquele templo, para aquele
com aquela imagem de Deus. Eu disse: Deus, o Senhor deve ser diferente daquilo ali. Deve existir um Deus que criou esse universo, essa maravilha. O Senhor não é tão feio daquele jeito. O Senhor podia, de alguma forma, me fazer te conhecer. Aquele garoto está na China, e agora ele tem 45 anos. Encontra um missionário chinês, Watchmani, fala a ele de Deus e fala de Cristo. Ele está errado. Olha o que ele disse para o Watchmani: é a primeira vez que eu ouço falar dele, mas é a segunda vez que eu o encontro. No alto daquela montanha, quando eu fiz aquela oração, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Veja, Deus me encontrou. Isso é revelação natural. Não tem jeito de negar isso. Algo não chegou. Agora, será possível que quantas pessoas estão clamando por Deus? Agora, nosso trabalho é evangelizar. Nós temos a revelação especial de Cristo, a revelação especial de Deus, mas há um clamor no coração humano por Deus. Jovens, crianças, povos não alcançados, índios, tribos, porque o ser humano clama por Cristo. Há uma fome, há um desejo profundo. Irmãos, esse é o assunto que desta manhã e com a semana que vem nós vamos pular uma semana, mas vamos voltar para concluir isso. O ser humano, ele é um ser inteligente, ele tem uma inteligência, e ele clama por isso. Irmãos, eu sei que quando nós falamos desse assunto, estamos falando que isso facilita o evangelismo. Deixa eu rapidamente passar uns textos bíblicos para vocês sobre isso. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia. Paulo está escrevendo sobre este natural conhecimento de Deus, esse clamor do coração de Deus, esse clamor por Deus do coração humano. Isso vai facilitar você compreender o que estou dizendo agora, indo para o texto em Romanos. Romanos capítulo 1, já acharam? Diz no versículo 18 ao 23, está escrito aqui assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Está dizendo que Deus, mesmo para o mundo pagão, ele manifestou alguma coisa dele, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quer dizer, em todo o mundo há uma certa revelação de Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, se você for além, olha, diz: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está dizendo que o ser humano, em vez de adorar a Deus, ele criou deuses. Deus se manifestou. Era suficiente para clamar por algo mais, como fez esse chinês, alguém neste universo. Esses textos estão falando de que isso facilita para nós o evangelismo. Quando você vai evangelizar, fica muito mais fácil evangelizar. O conhecimento da existência de Deus, gente, é uma ponte natural para você falar de Cristo às pessoas. Deus tem falado, a consciência humana, a intuição espiritual. Veja o caso de Atos capítulo 17.
Atos 17, Paulo vai usar este argumento, capítulo 17 de Atos, no versículo 22, olha o que acontece. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja que isso não é um problema, ou uma questão, ou um jeito, uma atitude apenas de alguns lugares, mas todo o mundo tem religiões. Esse clamor pela religião é um clamor por Deus. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. É o que Paulo diz. Olha o que ele vai dizendo agora: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Mas vamos à mesma história lá dos índios: ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que ponte evangelística. Vocês fizeram todos os deuses e colocaram um Deus desconhecido porque vocês achavam que devia existir um. É esse que eu falo, esse é o verdadeiro, esse que tem se revelado em Cristo. Gente, é maravilhoso isso. Deus presente, Deus real. Essa é uma das maiores verdades que nós temos na Bíblia. Paulo usa isso como ponte. É isso que você tem que usar como ponte para falar do Deus verdadeiro. E quando a pessoa estiver criticando Deus, você tem que perguntar: qual Deus? De qual Deus você está falando? Pode ser que ele está falando de um que ele criou, não é o Deus da Bíblia. Hoje se prega muito nas televisões o Deus da prosperidade. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do sucesso, é o Deus ideológico. Esse Deus não vai levar você a muita coisa, vai levá-lo para o anticristo. Mas o Deus da Bíblia tem algo maravilhoso, algo surpreendente. Nós temos que voltar a esse Deus glorioso, Deus presente, Deus maravilhoso, né? Há um clamor por Deus. Uma vez eu conheci aquele autor do livro Toque o Mundo através da oração, ou Chamas para Deus, Wesley Duell. Eu tive esse privilégio de ser um preletor no congresso de pastores junto com ele. Esse homem era tão cheio de Deus que um dia eu pedi para não falar depois, porque eu disse: vou estragar o que ele disse. E eu pedi para o pessoal orar, e o pessoal saiu quebrantado em oração. Wesley Duell foi um missionário 25 anos na Índia. Ele falava de Deus, mas todos criam em Deus. Ele pregava a Deus, mas todos falavam em Deus. Como falar para Deus para os indianos que seguiam de perto os mandamentos e todo aquele jeito? Falar: Ele dá paz. Ele diz: eu já tenho paz. Quem tem mais paz do que indiano? Mas a Bíblia é a verdade. Não, o livro que nós temos aqui é a verdade. Mas Shiva é a verdade também. Eles ficavam falando dos seus deuses. Ele disse: como que eu vou evangelizar esse povo? Falar que eles têm que ter caráter, eles já têm. Falar que eles têm que ter paz, eles já têm. Como que eu vou dizer a eles de Cristo? Falar de Deus para eles. Eles clamam por Deus dentro deles. Aí o Espírito Santo deu uma estratégia: você vai andar com eles e orar com eles. Eles deixam fazer isso. E ele disse para o Sadhu, que levava aquele mundo de discípulos: eu quero orar com vocês, só que eu vou orar ao meu Deus junto com vocês. Podemos, eles são abertos, cada um pode adorar o seu Deus. É tranquilo isso para os indianos. Eles têm 2.000 deuses, um a mais, não é problema. Então, quando ele está indo para esses lugares orando, ele orava a Cristo, orava a Deus, e ele começou a orar no Espírito Santo, e a glória de Deus vinha sobre ele, e eles todos orando juntos. Veja como está errado aquela cabeça das pessoas: não posso ficar perto, está amarrado. Isso é o que o diabo quer, você longe dos filhos dele, porque perto dos filhos dele, se você tiver luz, vai brilhar a luz. E a luz de Deus brilhava ali na Índia, até que o chefe, o Sadhu, o cara santo, olhava e dizia o seguinte, chamava todos os discípulos assim: olha ele orando. O que você está chamando a atenção? Ele precisa nos falar do seu Deus. Por quê? Vocês estão percebendo?
E chegou para o Wesley e disse assim: fale-nos sobre o seu Deus. Ele disse: por quê? Porque o seu Deus é diferente dos nossos. Que diferença? Quando você ora, Ele está junto com você. Ele está aqui. O nosso Deus não vem, o seu vem. E Ele levou todos eles a Cristo. Deus se revela de forma muito especial. Por isso o povo de Deus precisa parar de falar de Deus e falar mais com Deus, para andar mais em Deus, para expressar mais a Deus. Quando nós vivemos essa intimidade com Deus, as pessoas vão dizer: me fale sobre isso, e fale sobre o seu Deus. Jesus disse: quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Você precisa de expressar Cristo no seu lar, no seu casamento, na sua vida, nos seus filhos. Então, gente, eu diria a vocês que eu posso falar muito sobre o argumento natural de Deus, mas o que eu estou afirmando mais é que Deus está querendo nos dizer que, mesmo que Paulo está falando assim, vocês estão orando a um Deus desconhecido. Paulo não está dizendo vocês encontraram o verdadeiro Deus, não. A Paulo está dizendo a vocês, eu estou falando da ignorância de vocês. Vocês ignoram, vocês adoram quem vocês ignoram, mas eu quero falar para que vocês adorem quem eu proclamo. Ele está mais aqui nesse texto falando da ignorância, mas ao mesmo tempo fazendo disso uma ponte. Então, gente, nós temos que levar a sério, quando tratamos desse assunto, desses argumentos todos, levar a sério o quê? Ter algumas pistas para tomar alguma decisão. Por exemplo, tomar a sério todos os textos bíblicos sobre o assunto. Que Deus se revela na palavra, que Deus tem que ser proclamado, mas que Deus também trabalha, que Deus fala pela natureza, que Deus fala pela criação. Tomar a sério os textos bíblicos sobre este assunto, levar mais a sério isso, tomar a sério de um lado da transcendência de Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que Deus é glorioso, e que o ser humano é limitado, que realmente é muito perigoso também o ser humano querer criar o seu próprio Deus. Isso é perigoso. As pessoas acharem que não precisa da revelação especial, acharem que não precisa de Cristo, cada um tem o seu conceito de Deus, aí ele cria um ídolo, ele cria uma imagem de Deus, e Deus acaba sendo uma projeção dele mesmo. E o Deus que é projeção dele mesmo pode decepcioná-lo. E muita gente tem esse Deus que é projeção de si mesmo, Deus criado por si mesmo. Então, no confronto com o mundo, no confronto com a realidade, nós precisamos aproveitar essas fontes que eles clamam por Deus. Mas a nossa conclusão é dizer o seguinte: Deus é livre, Deus age no mundo, Deus é maravilhoso, Deus age no mundo, Deus age por fora das nossas portas. Deus está trabalhando além das fronteiras. Deus chama o coração humano para Ele. Mas o que é maravilhoso você ver isto, mas ao mesmo tempo Deus está apontando tudo para uma direção. Deus quer fazer tudo isso apontar para Cristo, apontar para o verdadeiro sol do meio-dia. Uma vez eu vi uma afirmação maravilhosa de um estudioso que acabou se tornando um dos homens mais intelectuais, segundo a USP, que foi Jorge Bertolazzo Stella. Tanto que a biblioteca dele foi doada para a Universidade de São Paulo, porque a Universidade de São Paulo não tinha os livros que esse pastor tinha, que foi pastor da primeira igreja de São Paulo. E no livro dele ele disse assim: há uma certa luz brilhando em todas as religiões do mundo, mas Jesus Cristo é o sol pleno do meio-dia, a plenitude da revelação de Deus. Sabe, isso que é interessante compreender isso. Isso é muita sabedoria falar. É como ele falava: Jesus é o sol a pino. É uma linguagem que se usava no passado. É o sol na plenitude. Então você poderia dizer assim que todos de alguma forma têm uma nuance por cada revelação geral. Mas nós vamos entrar no assunto maravilhoso. Como é que Deus quer ser conhecido por si mesmo?
Não dá tempo hoje. E a revelação especial de Deus em Israel, nos profetas e em Jesus Cristo. Hebreus diz assim: tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras. Olha, ele falou, e por isso ele tem falado em todo mundo, ele é livre. Ele fala na Índia, na China, ele fala em povos não alcançados, de muitas maneiras, mas ele agora quer nos falar através do seu Filho, Jesus Cristo, por quem ele fez o universo. Essa é a revelação especial. Hebreus capítulo 1. Então nós temos que deixar a glória de Deus vir sobre nós. Então, vamos lá em Hebreus para ler, terminar lendo esse texto. Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essas muitas maneiras aqui está falando muito ligado a Israel, mas para aqueles que creem que há um certo falar de Deus em toda a natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, mas Ele quer nos falar através do seu Filho.